E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? E bem-vindos a mais uma aula de português. Aujourd'hui, on commence une série sur l'infinitif au portugais et on va finalement comprendre qu'est-ce que c'est l'infinitif personnel en portugais. C'est une leçon pour les niveaux intermédiaires, donc si tu débutes ton apprentissage du portugais ou si tu es encore au niveau faux intermédiaire, je te suggère d'arrêter cette leçon et retourner et faire les leçons plutôt conseillées pour les niveaux débutants faux intermédiaires. Par contre, si tu parles déjà un peu de portugais, que tu es déjà au niveau intermédiaire et que tu veux finalement comprendre l'infinitif personnel, pessoal, tu es à la bonne place et on va commencer ça maintenant. Mais juste avant, comme d'habitude, les matériels de pratique et de support de cette leçon est disponible dans notre cours de português Cafezinho Brasileiro. Plus d'informations dans les liens dans la description de cette vidéo. Allez, maintenant c'est bon, vamos lá, vamos começar! Muito bem, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o infinitivo em português não é um tempo verbal. O infinitivo é uma forma nominal, e uma forma nominal sempre tem forma fixa. Em português, a gente tem 3 formas nominais. O infinitivo, por exemplo, amar, o gerúndio, por exemplo, amando, e o particípio, por exemplo, amado. Muito bem, então o que a gente tem que lembrar é que uma forma nominal tem forma fixa e ela, teoricamente, não tem terminação verbal e não representa tempo. Mas, em português, a gente tem 2 infinitivos, o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. A primeira forma, o infinitivo impessoal, é uma forma fixa, que não muda e, por isso, o nome impessoal. E como é uma forma fixa, a gente costuma dizer apenas infinitivo, sem necessariamente dizer que é impessoal. O infinitivo é o verbo de base, sem nenhuma modificação. Ele é o verbo que você encontra como tradução nos dicionários. E ele tem sua tradução direta em francês com infinitif présent. Em português, todo verbo no infinitivo acaba com ar, ou ir. Por exemplo, estudar, gostar, comer, correr, assistir, imprimir. Lembrando que um verbo no infinitivo sempre tem a última sílaba tônica e que na fala é comum às vezes não ouvir o R no final do verbo. Ah, e tem uma exceção que é o verbo por, que acaba com or, e ele é considerado do segundo grupo como verbos que acabam com er. Muito bem, e quando que a gente usa o infinitivo em português? Bom, praticamente nos mesmos casos que em francês. Por exemplo, com função de substantivo. Viajar é muito bom. Voyager, c'est trop bien. Ou se não, com função de imperativo. Não fumar. Ne pas fumer. A gente também usa o infinitivo para formar locuções verbais, 2 verbos. Por exemplo, você vai me visitar amanhã? Tu vas me rendre visite demain. E a gente também usa o infinitivo quando uma preposição pede o uso dele. Por exemplo, antes de sair, você precisa assinar a folha. Avant de sortir, tu dois signer la feuille. Muito bem, então agora a gente vai praticar o infinitivo impessoal, o infinitivo como em francês, l'infinitif présent. Eu vou ler um exemplo em francês, você coloca pausa no vídeo e você tenta traduzir essa frase. Depois você coloca play para ver a resposta e você pratica repetindo a frase que eu acabei de falar em português, tudo bem? Então vamos lá, frase A. Faire des activités physiques régulièrement améliore la santé. Fazer atividades físicas regularmente melhora a saúde. J'adore manger du yaourt avec du granola au petit déjeuner. Eu adoro comer iogurte com granola no café da manhã. Letra C. Ne pas fermer la porte. Não fechar a porta. Letra D. Tu vas voyager en janvier? Você vai viajar em janeiro? Letra E. Avant de partir, peux-tu m'aider? Antes de ir embora, você pode me ajudar? Muito bem, a gente chegou no fim dessa lição e a gente entendeu o infinitivo básico, o infinitivo impessoal. E na próxima aula a gente vai começar a praticar o infinitivo pessoal. Então é isso aí, um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires.
Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.